Olá, gente, tudo bem? Você já deve ter ouvido falar na dexametasona ou talvez conheça pelo seu nome comercial como Decadron ou Dexa-citoneurin. Mas você sabe para o que ela é indicada e quais seus cuidados no uso? Eu sou o Dr. Oliver Wilson, médico ortopedista, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos corticoides mais usados na ortopedia e em outras especialidades. O corticoide é um tipo de hormônio fundamental para diversas funções do nosso organismo. Inclusive, nosso próprio corpo produz esse tipo de hormônio, o cortisol. A dexametasona é um tipo de corticoide que tem efeito principalmente anti-inflamatório e de redução do edema local. Ele também pode ser conhecido pelos seus nomes comerciais, como Decadron, Dexa-citoneurin e o Dexaneurin. A dexametasona pode ser indicada para quadros de dor aguda, devido ao seu potente efeito anti-inflamatório, inclusive mais forte que os anti-inflamatórios não esteroidais, como a nimesulida, o Profenid, o meloxicam e o diclofenaco. Ela, inclusive, é mais forte do que a prednisona quando comparada à sua dosagem e o efeito terapêutico. Assim, vemos seu principal uso no pronto-socorro ortopédico para quadros agudos de torcicolos, lombalgias e outras dores nas costas, ou também para traumas maiores. Ela pode também ser utilizada para quadros de enxaqueca e outras cefaleias, edema cerebral e medular e quadros alérgicos com seu efeito anti-inflamatório atingindo um pico após 3 a 4 horas. A dexametasona também pode ser utilizada para doenças crônicas, como quadros alérgicos, doenças autoimunes e outras doenças reumatológicas. A quantidade de indicações é grande, inclusive se você já usou alguma vez, escreve aqui nos comentários. A dexametasona apresenta uma formulação intramuscular, endovenosa, em comprimidos e por via subcutânea. O dexa-citoneurin ou dexaneurin é um composto de dexametasona mais o complexo B. Assim, possui efeitos melhores para neuropatias, favorecendo a reinervação, ou seja, ele estimula a recuperação do nervo. Dessa forma, apresenta uma boa resposta para quadros de inflamação do nervo ciático, também conhecida como ciatalgia, quadros agudos de síndrome do túnel do carpo e cérvico-braquialgias, que são aquelas dores irradiadas nos braços equivalente à ciatalgia nas pernas. A prescrição e o uso indiscriminado sem acompanhamento desse remédio, principalmente no uso contínuo, pode levar a uma série de complicações sérias e graves. Nessa segunda parte do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre os cuidados e riscos do uso desse medicamento. Aqui eu abro uma pausa para convidar para se inscrever no meu canal e encaminhar esse vídeo para outras pessoas que possam se beneficiar com esse conteúdo. Então, voltando a falar sobre os riscos do uso desse medicamento, além dos seus efeitos colaterais imediatos, como náusea, vômito, diarreia, aumento da frequência cardíaca, coceira e alergia, o uso crônico desse medicamento pode levar ao aumento da pressão arterial, aumento da glicemia, agravando quadros de diabetes ou pré-diabetes, e pode também levar à retenção de líquidos. O uso crônico ele pode levar à dependência, pois o organismo ele para de produzir o corticoide naturalmente e quando a pessoa para de tomar abruptamente, ela pode desenvolver uma doença séria pela falta de cortisol no organismo. O uso crônico de corticoide também pode levar a espinhas pelo corpo e devemos ter um cuidado para pacientes com doenças nos rins e gastrite ou úlcera no estômago, assim como os outros anti-inflamatórios. A dexametasona também deve ser evitada ou não utilizada próximo à aplicação de vacinas de vírus vivos ou infecções por fungos pelo organismo. E também não deve ser utilizada em grávidas ou por mulheres amamentando. Eu reforço que é uma substância que possui muitas particularidades no seu uso. Antes que realize o uso desse medicamento, é fundamental que passe em avaliação por um médico para o diagnóstico adequado do seu problema e avaliação quanto à necessidade do remédio. Você pode pagar um preço muito alto com a sua saúde com uso sem um acompanhamento. Se este conteúdo foi útil para você, eu peço para que compartilhe com outras pessoas e siga o meu canal para que continue a produzir mais vídeos como esse. Para agendamento de consultas, eu deixo aqui abaixo as informações de contato. Um grande abraço e até o próximo vídeo.